Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa aula de resolução de questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Questão de número 16. Segundo a Lei nº 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito somente para os que a ele tiverem acesso na idade própria? Falso, gente. Como eu sempre falo, né? Muito cuidado quando tiver aqui essas palavras. Somente, apenas, né? Unicamente, porque são palavras aí que muitas das vezes, né, na maioria das vezes, indicam uma pegadinha. Então, não é somente, né, o ensino fundamental, ele não deve ser garantido somente para os que tiveram acesso na idade própria, tá? Ele deve ser garantido, inclusive, para quem não teve aí acesso na idade própria, na idade recomendada. Segundo, regressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Gente, regressiva extensão? Claro que não, né? É progressiva a extensão. Terceiro, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Esse aqui sim está correto. E o quarto, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Correto também. Então, o primeiro e o segundo estão incorretos e o terceiro e o quarto estão corretos. Logo, o nosso gabarito é a letra B de bola. Comentário da nossa questão. Artigo 54 foi cobrado aqui mais uma vez, né? Não é a primeira questão que nós resolvemos que cobra o artigo 54. Na parte 1 da nossa aula teve outras questões que cobraram também o artigo 54. E ele traz o seguinte: é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Então, como eu falei anteriormente, o ensino fundamental ele deve ser garantido também para quem não teve acesso na idade própria. Segundo, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Então, não é regressiva, é progressiva extensão. Terceiro, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Quarto, atendimento em creche pré-escola a crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, atenção a essas outras informações que não foram cobradas nessa questão que nós resolvemos anteriormente, mas que podem ser cobradas em outras questões. Quinto, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sexto, a oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do adolescente trabalhador. Sétimo, atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Questão de número 17. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Verdadeiro. Segundo, direito de serem respeitados por seus educadores. Sim, os professores devem respeitar, né, a criança ou adolescente. Correto. Terceiro, acesso à escola pública e gratuita distante de sua residência. Gente, o que é mais adequado? Que a escola ela seja próxima ou que ela seja distante? Que ela seja próxima, né? Então, aqui o terceiro item está incorreto. Então, nós temos como nosso gabarito aqui a letra C, que fala apenas 1 e 2 estão corretos. Comentário dessa questão está lá no artigo 53, né? Esse conteúdo aqui que foi cobrado. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, né? Sendo-lhes assegurado o quê? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segundo, direito de ser respeitado por seus educadores. Terceiro, direito de contestar critérios avaliativos
podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Quarto, direito de organização e participação em entidades estudantis. Quinto, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, né? Então não é distante, é próxima, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Parágrafo único do artigo 53. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar das etapas, né, da definição das propostas educacionais. Artigo 53A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso e dependência de drogas ilícitas. Vamos agora para a questão aqui de número 18, tá? A respeito das atribuições do Ministério Público, conforme a Lei 8.069 de 1990, analisar os itens abaixo. Primeiro, o representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todo local onde se encontre a criança ou adolescente. Verdadeiro, correto. Segundo, a intimação do Ministério Público em qualquer caso será feita pessoalmente. Correto também. Terceiro item, as manifestações processuais do representante do Ministério Público não necessitam ser fundamentadas. Gente, isso aqui está falso, porque precisa sim ser fundamentado. Então, nós temos o primeiro e o segundo como corretos. Logo, nosso gabarito é a letra B de bola, tá certo? Aqui no capítulo 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala justamente sobre o Ministério Público. Já é no finalzinho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 200. As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas, né, nos termos da respectiva lei orgânica. Então, artigo 201. Compete ao Ministério Público, primeiro, conceder a remissão como forma de exclusão do processo, promover e acompanhar os procedimentos relativos a infrações. Terceiro, promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiões, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça, da Infância e da Juventude. Promover de ofício ou por solicitação dos interessados a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas de tutores, curadores e quaisquer administradores de bens das crianças e adolescentes. Quinto, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência. O sexto fala instaurar procedimentos administrativos e para instruí-los, expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. B. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais da administração direta ou indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. C. Requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas. O sétimo, instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude. O oitavo, zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais. E o nono, impetrar, né, mandados de segurança, de injunção e habeas corpus em qualquer juízo, instância ou tribunal na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao adolescente. Ele traz ainda que no artigo 201, né, traz várias coisas. No 10º fala aqui o seguinte: representar ao juízo visando
a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator quando cabível. O 11º, inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. O 12º, requisitar a força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições. Aqui no 13º fala intervir quando não for parte nas causas aqui criminais, né, decorrentes civis ou criminais decorrentes de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. No primeiro parágrafo, ele coloca que a legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses. Segundo parágrafo, as atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público também. E o terceiro parágrafo fala: o representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todo local onde se encontre a criança ou adolescente, que foi uma das informações cobradas lá na nossa questão. Aqui o parágrafo 4º fala o seguinte: o representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar. O parágrafo 5º, para o exercício da atribuição de que trata o inciso 8º deste artigo, poderá o representante do Ministério reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando o competente procedimento. B. Entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada. E C. Efetuar recomendações visando a melhoria dos serviços públicos de relevância pública. Artigo 202 ainda. Artigo 202 agora, nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei. O artigo 203, a intimação do Ministério Público em qualquer caso será feita pessoalmente, né? Mais uma informação que foi cobrada na questão. O artigo 204 fala: a falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Artigo 205, as manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Mais uma informação que foi cobrada na questão. E agora vamos responder a questão de número 19. Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Para garantir a proteção e os direitos das nossas crianças e adolescentes, dispomos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em consonância com o ECA, é correto afirmar: primeiro, a criança e o adolescente não têm direito à liberdade. Não têm direito à liberdade, pois são pessoas humanas dependentes e necessitam ser submetidas aos mandatos das famílias e das instituições educativas. Gente, falso. Deixa eu marcar aqui. Falso, né? Não consegui marcar, mas claro que as crianças têm sim direito à liberdade, tá? O segundo ponto. Segundo, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Esse aqui está correto, né? Nós até já vimos em uma questão anterior. Terceiro, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Verdadeiro também. Quarto, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental não têm a responsabilidade de comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Falso, porque eles têm sim responsabilidade. Então, somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Logo, nosso gabarito é a letra B de bola.
Aqui eu trouxe o comentário, né? E agora vamos responder a questão de número 20. Eu vou deixar esse material disponível para que vocês possam ver com calma, né? Ler com calma aqui os comentários, os artigos, porque é um conteúdo realmente um pouco mais extenso, né? Um conteúdo mais denso, porque são muitos detalhes. Então é importante ler, reler, revisitar as questões, os comentários, para que você possa fixar as informações, tá certo? Questão de número 20. Em relação ao texto apresentado pelo artigo 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente, complete o excerto a seguir. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento, complete aqui o espaço, né? Bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Então, gente, aqui quando nós falamos do artigo 11, a palavra correta que vai completar esse espaço é referente ao desenvolvimento psíquico, tá bom? Artigo 11, olha aqui. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Parágrafo 1º. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Segundo parágrafo, incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas, né, que forem aqui necessárias para o tratamento, habilitação e reabilitação de crianças e adolescentes, tá bom? E o terceiro parágrafo é justamente que essa informação que foi cobrada na questão. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico dessas crianças, ok? Questão 21. É dever do Estado assegurar o direito ao atendimento em creche às crianças a partir de qual idade, pessoal? A partir de 0 ano, tá bom? Então, aqui é dever do Estado assegurar à criança ou adolescente o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, memorize aí essa faixa etária porque é importante. Questão de número 22. Questão 22 agora. A respeito da proibição de venda à criança ou ao adolescente, conforme a Lei 8.069 de 1990, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, avaliar se as informações são certas ou erradas e assinalar a sequência correspondente. Então, essas atividades aqui, quais são proibidas? Bebidas alcoólicas? Pode vender para criança ou adolescente? Não pode, né? Então, correto, né? Proibido. Armas, munições e explosivos? Também é proibido. Bilhetes lotéricos e equivalentes? Também é proibido. Então, todos estão corretos. Logo, nosso gabarito é a alternativa A. Aqui o artigo 81 é o que trata sobre essa questão de proibição, né, desses produtos e serviços, ok? Da venda, né, para crianças ou adolescentes. Então, aqui ele traz armas, munições e explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, fogos de estampido de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida, revistas e publicações, a que alude o artigo 78, e bilhetes lotéricos e equivalentes. O artigo 82 coloca que é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Aqui eu trouxe o artigo 78, que fala o seguinte: as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo, tá? Então, aqui fala que é proibido a venda, né, também dessas revistas e publicações que contêm conteúdo impróprio para crianças. Questão de número 23. Vamos aqui responder a questão 23.
No que se refere às particularidades de guarda, tutela e adoção, conforme a Lei nº 8.069 de 1990, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. Referente à guarda, tutela e adoção. Primeiro, será deferida nos termos da lei civil a pessoa com até 18 anos incompletos. Gente, aqui é a tutela, né? Então é o 2. Que é o 2. Segundo, obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Aqui, pessoal, é a guarda, então o 1 vem para cá. E terceiro, né, sobra somente aqui a parte da adoção, que será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Então, a sequência é 2, 1, 3. Letra D é a nossa resposta. Aqui eu trouxe algumas informações sobre guarda, tutela e adoção. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, está lá no artigo 33. A tutela será deferida nos termos da lei civil a pessoas de até 18 anos incompletos, está lá no artigo 36. E a adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso, né? Está no artigo 46. Então, vamos agora responder a questão de número 24. Segundo a lei número 8.069 de 1990, que é o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, né? Letra B é o nosso gabarito. Aqui eu trouxe o comentário também, que fala sobre a prática de atos, né, infracionais. Aqui no artigo 104, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nesta lei. O artigo 105, o ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101, que aí o artigo 101 fala que, né, se for aqui praticado algum ato, né, proibido, né, aqui a criança ou adolescente, artigo 101, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, que é esse aqui, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Então, aqui tem encaminhamento aos pais ou responsáveis, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, seja em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e também aqui toxicomanos, acolhimento institucional, inclusão em programas de acolhimento familiar e colocação em família substituta. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Está no artigo 98, que é o quê? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou em razão da sua própria conduta. Questão de número 25. Qual é o órgão responsável por fiscalizar o cumprimento? Qual é o órgão responsável por fiscalizar o cumprimento da lei, né, 8.069 de 1990, gente? E por receber denúncias de casos de violação dos direitos da criança e do adolescente? Então, aqui
É o Conselho Tutelar. Então, letra C é o nosso gabarito. Questão de número 26 agora. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, analisar os itens abaixo. Primeiro, todos os direitos devem ser aplicados a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação, correto? Não é possível diferenciar crianças e adolescentes em virtude de situações pessoais, econômicas, familiares ou em virtude da comunidade em que vivem, verdadeiro. Segundo, a interpretação do Estatuto deve levar em consideração os fins sociais ligados à proteção integral de crianças e adolescentes, correto também? E terceiro, a criança ou adolescente é uma pessoa em desenvolvimento, o que significa dizer que a aplicação de seu conteúdo deve ser diferente daquela ordinária prevista para adultos. Correto? Então, todos aqui estão certos. Logo, nosso gabarito é a letra D, que fala todos os itens estão corretos. Então, gente, essa foi a nossa aula, tá certo? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, em que nós resolvemos aqui várias questões, né, para você aí fixar os conhecimentos, fixar os tópicos mais importantes que são cobrados nas provas aqui de concursos, tá bem? Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula e nós nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!